E aí, senhores, beleza? Ana Paula Russo aqui. Vamos falar hoje sobre distribuição eletrônica, consequentemente de elemento químico. Aqui no canal já existe um vídeo sobre átomo e um vídeo sobre ionização. Como as coisas estão interligadas, hoje a gente vai falar desse meio do caminho aí, sobre a distribuição eletrônica. Primeiro, o que é um elemento químico? É o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Bom, na tabela periódica, a organização está feita em ordem crescente do número atômico. Então, esses números não vão se repetir lá, tá? E a gente vai ver que esses números também não foram tirados do nada, assim. O átomo em si, só para dar uma relembrada, ele tem uma formação, uma união de prótons e nêutrons no núcleo. Então, o núcleo é formado dessa forma. E os elétrons, eles ficam circulando ao redor desse núcleo. Então, nessa situação toda, nesse contexto todo, temos partículas positivas, que são os prótons, partículas neutras, que são os nêutrons, e partículas negativas, que são os elétrons. Esse meio não vamos mexer. Onde a gente mexe? No que está ao redor, tá? Nesses elétrons, já que eles estão em movimento. Quando você olha o elemento químico, ele tem uma organização, tá? Já tem um padrão disso daí. A não ser que você veja o elemento só com um único número, que aí ele vai te mostrar o número atômico, mas na tabela, na forma comum, a gente encontra duas informações. O número atômico, que ele está em cima, que nesse caso aí do magnésio é o 12, e ali em cima, então, significa que ele tem 12 prótons, 12 partículas positivas. Então, sim, eles estão organizados numa ordem crescente, de acordo com o número de prótons, que equivale ao número atômico dele. Embaixo tem um número que às vezes parece um número muito louco quando você quer fazer distribuição eletrônica e você olha para aquele número e você pensa, não vai dar certo. Se você fizer por ali, realmente não vai dar certo. Porque aquilo ali é o número de massa. Lembra que eu falei que o núcleo, ele é fixo, ele é fechadinho, ele é direitinho, a gente não mexe nele. Ali eu tenho as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, que são os nêutrons. Então, essa massa ali, ela tá ali quieta, tá? O que a gente vai mexer é nos elétrons, que equivalem ao número de prótons também. Sabe por quê? Porque, olha só, quando você pega o elemento no estado neutro, o elemento encontrado na natureza, ele está ali sem carga alterada. Então, o mesmo número de partículas positivas vai ser o mesmo número de partículas negativas. Não vai mudar. O que coloca ele, então, nesse estado neutro, ali. Olha só por que isso acontece. O número atômico, representado pela letra Z, ele é igual ao número de prótons, que é representado pela letra P, e que é o número de partículas positivas. Consequentemente, se o meu elemento químico está neutro, a quantidade de partículas positivas precisa ser igual à quantidade de partículas negativas. Então, se eu pego o elemento no estado dele natural, Z vai ser igual a P, que vai ser igual a E. Sempre. Isso não vai mudar. Exemplo aqui. O nitrogênio, ele tem 7 prótons, que o número atômico dele é 7. Olha o que eu falei, só tem um número na informação, é o número atômico. Então, se Z é igual a 7, significa que P também é igual a 7. O que significa, então, que o número de elétrons é igual a 7. Aí, se eu tenho mais 7, que é o número de prótons, menos 7, que é o número de elétrons, é matemática.
7 menos 7 igual a 0, tá? Então, essa é a forma de dizer que realmente ele está no estado neutro. Mas onde a gente quer chegar? Na distribuição eletrônica. Beleza. Falando de distribuição eletrônica, primeiro precisamos entender que essas camadas onde os elétrons se encontram têm um número definido, até então encontrados. Temos 7 camadas aí rodeando o elétron, rodeando o núcleo todo. E as camadas são denominadas como K, L, M, N, O, P e Q. E em cada camada tem um número máximo de elétrons, não é zoneado não é cada um por si não. Na camada K só cabem até 2 elétrons, na L até 8, na M 18, N 32, O 32, P 18, Q 8, tá? Então isso significa que é até esse número. Se o meu elemento químico tem 3 camadas lá de elétrons, mas na última camada, então, ele tem só 5 elétrons, só 5 elétrons, porque na terceira camada cabem até 18. Então, até 5 elétrons está de boa. Só que existem motivos para isso. Porque, na verdade, que existe uma preocupação com a distribuição eletrônica e, consequentemente, para a formação de íons. A última coluna da tabela periódica, ela é formada por gases nobres. Esses gases nobres, eles na distribuição terminam com 8 elétrons. Então tá fechadinho, certinho. Temos uma regra do octeto, ter 8 elétrons na última camada. A última camada ela é chamada de camada de valência. Então, quando se tem 8, significa que está estável. Tanto que os gases nobres, eles não vão se misturar com todo mundo, entendeu? Eles são nobres, não é para se misturar. Os outros não têm 8 elétrons na última camada. Significa que eles estão instáveis. Consequentemente, precisam se estabilizar. Isso significa perder ou ganhar elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada. Esse é o intuito sempre. Então, para isso, precisamos distribuir os elétrons, ou seja, fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons tem na última camada e aí sim a gente sabe se ganha ou se perde elétrons. Mas 2 regrinhas bem básicas. Primeiro, na última camada, até 8 elétrons. Eu não posso colocar 9, nem 10, mesmo que esteja numa camada que caiba até 32 elétrons. Não posso colocar 10, tá? Eu tenho que botar sempre até 8 elétrons. Por quê? Porque a gente quer chegar a 8 elétrons na última camada. A segunda regra é que na penúltima camada, ou coloco 8, ou eu coloco 18. Não posso colocar uma outra coisa, tá? Então, essas 2 regrinhas aí, que isso não pode ser esquecido de forma alguma. Vamos colocar em prática, então? Olha só. Peguei aqui o potássio e ele tem um número atômico igual a 19. Se o número atômico dele é 19, o número de elétrons também vai ser, porque a gente já viu que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, quando o elemento químico está no seu estado neutro. Beleza? Então, vamos lá. Temos aí as 7 camadas. E aí eu trouxe para cá, para esse slide de novo, para a gente lembrar, tá? Então, camada K cabe 8, na K cabe 2, na L 8, M 18, por aí vai. O nosso elemento químico tem 19 elétrons. Se ele tem 19 elétrons, vamos distribuí-los. Na primeira camada, só 2. Afinal, só cabe 2. Então, não posso colocar mais do que isso. Na segunda camada, cabem 8 elétrons. Vou colocar os 8. Quando eu somo os 2 da primeira mais os 8 da segunda, 10 elétrons. Me restam 9 elétrons para chegar aos 19 que o potássio tem.
Só que eu não posso colocar 9 na terceira camada, porque seria a última camada. Então, tem uma regra que diz que na última camada até 8. E a segunda regra que diz que na penúltima camada, 8 ou 18. Então, eu não vou poder colocar os 9. Consequentemente, vai elétron para uma quarta camada. E aí, na terceira, eu vou colocar quanto? Quanto eu quiser? Não. Se eu só posso colocar 8 ou 18 na penúltima camada e eu vou gerar só mais uma camada, essa minha terceira camada ali vai ser a penúltima. Então, eu não vou poder colocar 18, porque só me restam 9. Eu vou ter que colocar 8. Então, 2 da primeira camada, mais 8 na segunda, 10, mais 8 na terceira, 18, me resta 1 elétron. Como na última camada eu posso ter até 8, cabe. Então, eu coloco ali. Na penúltima camada, ficaram 8 elétrons. Tá ok. Essa é a minha distribuição eletrônica. Por quê? Porque a partir daí, a gente cria o íon, que está lá naquele outro vídeo que eu falei. Esse íon vai ser feito a partir dessa informação. Se o carinha tem 1 elétron na última camada, é muito mais fácil para ele doar esse 1 elétron e ele ficar com os 8 que já estão, do que ele receber mais 7 para chegar a 8 na última camada. Então, aí, a partir daí, ele se torna um íon positivo, porque ele se torna um cátion, afinal, ele doou elétron. Mas aí, eu não vou ficar me prolongando, porque isso aí tem nesse outro vídeo, e eu vou deixar ele aí para você. Tá legal? Paro por aqui. Um beijo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo aí, tá bom? Tchau, tchau, galera.